Pessoal, esse escândalo das vacinas do INSS, que estavam roubando aposentados, idosos, etc., tem mais ligações com o Bolsonaro do que o Lula, e tem aparecido mais ligações. Olha só que interessante, ó. Tem um tal de Danilo Tentro, que ele era membro do governo Bolsonaro, que ele foi envolvido naquele escândalo de corrupção das vacinas. Esse cara foi aquele que foi para a Índia para comprar doses de vacina indiana, que é até estranho, né? O Bolsonaro não queria comprar nenhuma vacina, né? O Bolsonaro falava: toda e qualquer vacina, isso é descartada, tá ok? Quem manda sou eu, o presidente sou eu. Agora, essa da China, essa da Índia, ele quis. Estranho, né, pessoal? O cara da Pfizer tentou 17 vezes contato com o governo, o Bolsonaro nem recebia o cara. Porque a Coronavac ele não queria porque era da China. É um presidente sinofóbico, né? Que tem preconceito contra chinês. Sabe-se lá por quê. A da Pfizer, ele nem recebeu o cara. O cara tentou 17 vezes, uma vez o cara até levou um chá de cadeira lá no Planalto. O Bolsonaro foi receber o Amado Batista e deixou o cara para lá, não recebeu o cara. Agora essa da Índia ele queria. É que depois descobriu-se naquela CPI da Covid que esse Danilo Trento, ele organizava um esquema de corrupção, onde eles iam comprar essa vacina indiana e eles iam receber $1 por cada dose de propina. Então, cada dose que fosse comprada, eles iam embolsar $1. Ou seja, meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto, ia uma parte para o bolso deles, mediante propina. Os bolsonaristas na época argumentaram aquele argumento bizarro, né? Ah, mas não chegou a comprar, então não teve crime. Quer dizer, então se um bolsonarista vê a sua mulher entrar com outro cara no motel e ele pegar no flagra, não teve crime, querido. A gente só chegou no motel, a gente não fez sexo. Esse é o raciocínio deles. Na verdade, só não foi comprada porque foi descoberto o escândalo, tá, pessoal? Ia ser um outro escândalo do governo Bolsonaro. E esse Danilo Trento, ele foi pego agora pela Polícia Federal, que ele desceu no aeroporto de Guarulhos e ele entrou num carro junto com um delegado da Polícia Federal, não é delegado, só um policial federal, e estava junto com ele o Virgínio, que é aquele ex-procurador do INSS que está envolvido no escândalo até o pescoço. Então ele e esse Virgínio entraram no carro com malas, ninguém sabe o que tinha nessas malas, podia ser dinheiro, alguma outra coisa, e saíram juntos. Então a Polícia Federal está de olho nesse Danilo Tentro por causa disso. O que ele foi fazer com o ex-procurador do INSS? E o que tinha naquelas malas? Meio estranho, né, pessoal? Só lembrando que na CPI ele não falou nada, tá? Porque o STF deu o direito dele ficar calado. E aí é por isso que os bolsonaristas ficam enchendo o saco querendo fazer mais CPI. Aí chega lá, o cara não fala nada, fica lá parado. Parece aquela novela que tinha aquele personagem que era gótico, que ele não falava nada. Ele ia no psiquiatra, ficava um olhando pra cara do outro. É a mesma coisa, as CPIs idiotas é só assim, eles chamam pessoas, as pessoas entram no STF pelo direito de ficar calada, que é um direito mesmo que está na lei, aí chega lá e não respondem nada. Permaneça no direito de ficar calado. Foi o que esse Danilo Trento fez, e é o que vai acontecer se houver a CPI do INSS como eles tanto querem, tá? Então esse aqui é o primeiro envolvido, tá? Que era do governo Bolsonaro, está envolvido agora, junto com esse Virgílio aí, que foi um dos responsáveis por esse esquema do INSS. E um outro é o Maurício Camisotti, que na época também da CPI, da questão da corrupção das vacinas do governo Bolsonaro, ele dirigia um órgão que é um tal de Prevent, algo assim, que era uma empresa de fachada, que ia receber essas propinas, tá? Tanto que na época eles colocaram até no Google Maps, que é uma empresa que era do Paraná, quando você vai no Google Maps, no endereço e no CEP da empresa, não tinha nada. Só tinha mato para tudo que é lado, campo vazio. Então, ele também estava envolvido nisso daí, e agora a Polícia Federal também indicou que ele está envolvido nesses esquemas do INSS também, tá? Ele também aparece com envolvimento com esses acusados, as pessoas que receberam a propina, e a Polícia Federal está investigando. Então são dois nomes que já tiveram envolvidos na corrupção das vacinas do Bolsonaro e agora na corrupção do INSS. Lembrando que esse envolvimento deles não é de agora, pode ter sido da época do próprio governo Bolsonaro, que sabia sim do esquema de corrupção e não fez nada para impedir, tá? Outro ponto interessante é que o Onyx Lorenzoni, que foi ministro do Bolsonaro e candidato a governador pelo Rio Grande do Sul, ele também recebeu 157 milhões, eu tinha falado 57 no outro vídeo, mas atualizaram o número, parece que é 153 milhões que ele recebeu de um dos envolvidos, um dos principais cabeças que está envolvido nesse escândalo de corrupção. O cara doou para a campanha dele, 153 milhões. E aí depois o corrupto é o Lula, né? A culpa é do Lula, sendo que o Lula que desbaratinou o esquema. Não, mas foi no governo do Lula, a culpa é do Lula. Engraçado isso, né, pessoal? Eles que recebem favorecimentos e depois a culpa é do Lula. E só para fechar o vídeo, pessoal, tem também aquele careca do INSS que ele doou pro Bolsonaro. Ah, Ronaldo, mas ele doou só R$1 pro Bolsonaro. Mas não era o valor que importa, o que importa era o motivo pelo qual ele doou. Porque o Bolsonaro teve uma época que ele queria contestar as urnas.
Aí ele teve uma ideia idiota, né? Falou o seguinte: cada eleitor meu faz um Pix de R$1, nem mais nem menos, só R$1. Para aí a gente vai contar quantos Pix eu vou receber e eu vou provar que eu tenho mais eleitores que o Lula. E no final esse careca foi um que depositou R$1, ou seja, o que prova que ele é bolsonarista e apoiador do Bolsonaro, eleitor do cara. E até engraçado que na época ele não conseguiu muitos eleitores devotos para fazer Pix de R$1 para ele. E aí depois de um tempo ele voltou com aquela ideia lá, falando que recebeu 17 milhões de Pix numa vaquinha. Tá na cara que isso é lavagem de dinheiro, né, pessoal? Se nem quando ele estava mais popular, o Brasil inteiro apoiando ele, aquela galerinha maluca inteira, ele não conseguiu esse valor todo em Pix, como é que ele conseguiu depois, quando a popularidade dele já estava baixando? Isso aí tá na cara que é lavagem de dinheiro, né, pessoal? Enfim, eu espero que a polícia investigue, tá? Se houver CPI, que haja também, não sou contra, desde que a CPI seja justa, né? Que não seja só a partir de 2023, mas durante todo o período do esquema, aí seria uma CPI mais justa. E eu acho que se houver CPI e outras investigações, vai ser mais um tiro no pé dos bolsonaristas. E quanto mais você cavuca, mais aparecem aliados e pessoas do governo Bolsonaro. Então que haja CPI, pronto. Daqui a pouco a gente vai descobrir envolvimentos até de pessoas mais próximas ao Bolsonaro nesse esquema aí, pode ter certeza, tá? Então tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like, ativa o sininho, compartilha nos grupos para as pessoas verem e comente também o que você achou, que é muito importante. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima.